Olá a todos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu trago um tema muito relevante, especialmente à luz do recente acontecimento do Tratado de Paz entre Israel e Hamas, possível Tratado de Paz, como vi hoje ainda nos jornais. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isto? E eu peço desde já que fique comigo até o final do vídeo. Vamos à nossa abertura e já voltamos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal JN Digital Gospel. Vamos trazer uma análise completa dessa situação que acontece no Oriente Médio. E eu peço desde já que fique comigo até o final. Neste vídeo eu vou trazer o tema A Falsa Paz. Já peço desde já que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise dos próximos vídeos. Bom, vamos ao nosso vídeo. A paz é um desejo universal, mas a história nos mostra que nem sempre ela é genuína. Recentemente, vimos tentativas de paz entre Israel e Hamas, mas será que esse tratado de paz é verdadeiro? Vamos investigar o que as Escrituras dizem sobre a paz e os eventos que podem preceder tempos difíceis. Vamos voltar um pouco no tempo, até 1967, onde os países árabes entraram em guerra com Israel. Vamos lá. A Guerra dos 6 Dias. Guerra de 1967, também conhecida como Guerra de Junho de 1967, ou Guerra Árabe-Israelense de 1967, ou ainda Terceira Guerra Árabe-Israelense. Foi um conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados por Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, entre 5 e 10 de junho de 1967. Essa guerra, Israel venceu os seus inimigos em 6 dias. E, em 1973, aconteceu a Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1963, ou Guerra de Outubro, também Guerra do Ramadão, ou ainda Quarta Guerra Árabe-Israelense. Foi um conflito militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes, liderada por Egito e Síria, contra Israel. O episódio começou em um ataque do Egito e da Síria. Para entender melhor a situação atual, é importante olhar para a história. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel anexou territórios que nunca foram aceitos pelos países árabes. Isso culminou na Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando durante o feriado sagrado os árabes lançaram um ataque militar para tentar recuperar as terras perdidas. Essa história de conflito e busca por território molda o contexto das atuais tentativas de paz. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, lemos: E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta e manjares. Este versículo fala sobre um pacto que pode ser interpretado como uma falsa paz. O que isso significa para nós hoje?
Será que estamos vendo um reflexo disso em eventos atuais? Uma análise desse versículo, esse pacto mencionado por Daniel pode ser visto como um aviso sobre a fragilidade da paz. A Bíblia nos alerta que, mesmo quando parece que tudo está se resolvendo, pode haver uma agenda oculta. A paz verdadeira, segundo as Escrituras, vem de Deus e não de acordos humanos. Agora vamos a Apocalipse 13:5. Vamos ler a palavra. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Esse versículo diz a respeito do anticristo. Uma análise. À medida que refletimos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a falsa paz, é crucial lembrar que verdadeira paz não é apenas a ausência de conflito, mas uma conciliação genuína que vem de Deus. Os versículos que analisamos nos alertam sobre a fragilidade de acordos humanos e a necessidade de discernirmos em tempos de incerteza. A história nos mostra que a paz pode ser temporária e que devemos estar vigilantes. Então, o que você acha? Essa paz é uma paz genuína ou é uma paz humana? Ela vem de Deus ou é o princípio das profecias se cumprindo? Deixe a sua opinião aqui. Deixe também seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise dos próximos vídeos. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz e fiquem com Deus.